Vamos dar essa notícia que estava em destaque agora há pouco, que a gente trouxe aqui no headline, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou as buscas contra um ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão, Raimundo Cotrim. Ele é apontado como a fonte do jornalista Luiz Pablo, que levantou um questionamento, esse jornalista levantou um questionamento sobre quais são os limites de atuação, essa operação de Alexandre de Moraes aqui levantou um debate sobre os limites de atuação do Estado e a garantia constitucional do sigilo da fonte. Essa história está gerando um debate enorme no Brasil. Esse assunto está em destaque no nosso site, como trouxemos, acabamos de ver aqui no headline. Os especialistas que estão sendo ouvidos pela CNN estão apontando o seguinte: a proteção da fonte do jornalista é essencial para o exercício da nossa profissão e ela está prevista no artigo 5º da Constituição. A preocupação dos especialistas ouvidos pela CNN é que essa identificação de uma fonte, a partir de dados que foram retirados dos equipamentos apreendidos de um jornalista, também numa operação comandada por Alexandre de Moraes, possa contornar de forma indireta essa garantia e gerar um efeito de intimidação sobre os profissionais, mas também sobre os informantes. Qual é o tipo de risco, que abertura, que brecha é essa que se abre com esta operação? Essa discussão envolve as reportagens específicas desse jornalista no Maranhão, Luiz Pablo, que indicou um suposto uso de veículos oficiais do Tribunal de Justiça do Maranhão para atender a família do ministro Flávio Dino. Essa medida seguinte, primeiro foi a operação contra o jornalista, depois a operação contra a fonte do jornalista, o ex-secretário Raimundo Cotrim. Ela foi solicitada pela Polícia Federal, teve o aval da PGR e foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Matheus Teixeira já está de volta comigo. Matheus, o STF está se voltando mais para casos no Maranhão desde a posse do ministro Flávio Dino, ele que foi governador do estado por 2 mandatos. Então, essa coisa tá gerando preocupações, hein? Thaís, a decisão de hoje se soma a outras decisões que também tinham como alvo, de certa maneira, algo que aconteceu no Maranhão. Claro que o Supremo Tribunal Federal trata das 27 unidades da federação, sempre tratou de casos relativos ao Maranhão, mas casos rumorosos e de grande alcance foram registrados nos últimos anos depois da posse do ministro Flávio Dino. Teve, por exemplo, uma celeuma ali acerca de nomeações do governador, de parentes do governador, que o ministro Alexandre de Moraes mandou suspender. Depois o procurador-geral do estado deu um parecer favorável às nomeações. O ministro Alexandre de Moraes determinou a exoneração, a demissão desse procurador. Também tem um caso muito emblemático do Maranhão que diz respeito a um assassinato de uma pessoa ali que tinha a ver com licitações, um caso que envolve boa parte da nata política do Maranhão, que inclusive Flávio Dino determinou a prisão de um deles no mês passado e que também estava no STJ, subiu para o Supremo Tribunal Federal e impacta diretamente na política maranhense. E, igualmente, a decisão agora que trata desse caso do jornalista que estava fazendo reportagens sobre o uso em tese irregular de carros do Tribunal de Justiça Local pelo ministro Flávio Dino. Ele foi alvo de uma operação em março e agora temos outra etapa deste caso, também pelo ministro Alexandre de Moraes, desta vez contra o informante do jornalista. Portanto, alguns casos aí que de grande repercussão nacional que dizem respeito ao Maranhão e que ocorreram depois da posse do ministro do Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino emitiu uma nota, segundo ele, para desfazer inverdades que vinham sendo publicadas acerca dessa operação de ontem. Ele disse que o uso do carro era, sim, regular, dessa parceria institucional que, de fato, existe entre tribunais estaduais e o Supremo, que foi uma requisição da Secretaria de Segurança do Supremo Tribunal Federal. O ministro também afirmou que havia monitoramento dele, de seus parentes, e que, portanto, não era meramente uma reportagem acerca de uso ou não de um carro institucional do tribunal. Mas, independentemente das versões de lado a lado, fato é que o Maranhão toma cada vez mais importância nacional no âmbito do Supremo nos últimos anos. O ministro Flávio Dino, o ministro Alexandre de Moraes, outros magistrados também que têm tratado de questões relativas ao Estado
do Nordeste. O ministro Alexandre de Moraes tomou essa decisão hoje, como eu disse, em continuidade a uma operação que começou lá em março e que causou essa reação aí que a Thaís agora nos trouxe ali em relação a especialistas que fizeram críticas, mas não só isso, associações de imprensa também se levantaram e viram nesta decisão, de certa maneira, um risco à liberdade de imprensa. É um debate longo que, como a decisão do ministro Alexandre de Moraes não é pública, também é um debate não conclusivo, porque apenas quando a gente tiver acesso à íntegra dos autos que a gente vai poder saber se de fato há ou não ali algo de irregular, mas no mínimo levanta aí os olhos, tanto é que as associações de imprensa reagiram, né, Thaís? Claro, óbvio, porque assim, a decisão é sigilosa, está sob sigilo. No inquérito das fake news que existe há 7 anos, que não termina e que, portanto, ninguém sabe exatamente o que está lá dentro, né? E no Brasil a gente sabe quando se abre uma porta ali para o inferninho, a gente sabe que depois pode ficar difícil fechar, ainda mais se essa porta é aberta pela Suprema Corte Brasileira. Matheus, a gente continua acompanhando esse caso. Meu querido, obrigada, boa noite para você, bom descanso.